pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um bate-papo. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto um pouco delicado, mas extremamente importante, que é a minha relação como mulher negra na faculdade de medicina e na medicina de modo geral. Sala Online me convidou para debater esse tema com vocês e eu aceitei prontamente, né? Topei a ideia, porque é um tema que eu tenho vontade de falar já há muito tempo, mas vou postergando, porque é um tema delicado para mim. Vocês vão entender um pouquinho melhor no decorrer do vídeo. Mas basicamente a gente vai conversar um pouquinho sobre medicina, racismo, minha relação, mas tudo isso do ponto de vista das minhas experiências. Então eu vou contar para vocês quais foram as experiências negativas que eu já tive e as experiências positivas também durante essa minha jornada no mundo da medicina. Então, vamos lá. Então, pessoal, não é novidade para ninguém, né, que a medicina é um curso muito elitizado, é um curso ainda de difícil acesso, né, todo mundo sabe de todas as dificuldades que está sendo para entrar na faculdade de medicina. E eu sempre vi a medicina como algo muito distante da minha realidade, né? Então, eu nasci no interior da Bahia. Na minha família não tem nenhum médico, na verdade não tem nenhum profissional da saúde. E eu não tinha esse referencial próximo, assim, de alguém que veio da minha realidade e que passou e que conseguiu se tornar médico. Então, para mim, sempre foi algo muito distante, mas os meus pais sempre me deram muito apoio. Sempre falaram que eu ia conseguir, que se eu quisesse, que eu poderia. Sempre me explicaram as possibilidades. Então, nunca me limitaram nesse sentido. Então, eu tinha esperança, sim, de conseguir. E sempre tinha essa visão mais positiva de que eu ia conseguir sim passar na faculdade. Então, quando eu terminei o meu ensino médio, eu não passei no vestibular, fui para Salvador para fazer cursinho com muito esforço dos meus pais. Pegaram um dinheiro suado para conseguir me custear em Salvador, que é uma cidade para a capital, né? Era muito mais caro do que Barreiras, onde eu morava. E aí eu comecei a fazer o cursinho. No cursinho em Salvador, eu confesso para vocês que eu não senti tanto essa questão assim do racismo no cursinho. Eu lembro que tinham bastantes negros no cursinho, era a minoria, mas tinha bastante negro. Não sofri nenhum racismo, nenhuma discriminação. E querendo ou não, em Salvador, por ser a cidade mais negra do Brasil, todos os locais à minha volta tinham negros, tinha mais até do que em Barreiras. Até o dia que eu fui fazer o meu primeiro vestibular da Faculdade Baiana de Medicina, que é uma faculdade bem tradicional em Salvador, uma faculdade particular, mas era a faculdade mais barata particular que tinha no Brasil na época. Então, foi o único vestibular de faculdade particular que eu prestei, porque era a única que daria para meus pais pagarem, porque mesmo com fiéis, o valor das outras faculdades era, muito absurdo. Então, eu fiz o vestibular da Baiana e eu lembro como se fosse hoje. Essa experiência é muito vívida para mim, porque foi a primeira vez que eu fui num local que eu era a única negra. Então, foi muito marcante para mim, porque foi o vestibular em Salvador, uma cidade com um número absurdo de negros. E eu entrei para fazer o vestibular, entrei na faculdade baiana e era assim, um mar de pessoas brancas. Gente, não tinha negro, não tinha negro. E eu fiquei assim, em choque. Eu lembro que eu fiquei desnorteada, me veio um sentimento muito ruim. Eu me senti, mal, eu sentia que as pessoas estavam olhando pra mim. Foi um sentimento que eu não consigo explicar, porque foi a primeira vez que isso tinha acontecido pra mim. Primeira vez que eu era a única pessoa negra num local. E pelo fato disso ser em Salvador, teve um impacto muito mais pesado pra mim, sabe? Então, foi a primeira vez que eu comecei a pensar nesse assunto, comecei a refletir como a medicina e o povo negro ainda estavam muito distantes um do outro. E aí passou esse evento, eu não cursei a Baiana, eu passei na Universidade Federal de Alagoas e me mudei para Maceió, né? Que continua sendo no Nordeste, e a UFAL é uma faculdade com política de cotas. Então eu esperava que tivessem mais negros na faculdade. Mas mais uma vez eu era a única negra da turma. Então eu passei na faculdade, cheguei lá, para minha surpresa, única pessoa negra da turma. Mas já não era assim, não era
tão gritante, que tinham as pessoas pardas e tal, na faculdade tinham outros negros, mas era realmente muito minoria mesmo. Faculdade de medicina é uma faculdade eminentemente branca. Não tem muitas diversidade, não tem muita diversidade mesmo. E aí, durante os meus 6 anos de faculdade, gente, tiveram diversas experiências em relação à minha cor de pele, em relação ao meu cabelo, em relação a ser mulher. Tem um pouco de tudo. Mas as experiências mais marcantes, assim, que eu lembro, uma é em relação ao meu cabelo, porque a gente, né, na medicina, direto tem que usar touca em vários locais do curso, em vários hospitais, mas principalmente na cirurgia, que vocês sabem que é uma área que eu amo. Eu sempre tive problema em relação às toucas, porque as toucas não cabem o meu cabelo, não cabem o cabelo crespo. Então eu tinha que prender muito, tipo, muito apertadinho, tentar fazer o coque mais apertadinho possível e no mínimo usar 2 toucas. Se eu quisesse que minha cabeça coubesse lá, tinha que usar no mínimo 2 toucas. Então era algo que sempre foi chatinho, ouvi algumas piadas, porque ficava esquisito, né? Minha cabeça cheia de touca e o coque bem grande. Então já ouvi piadinhas por causa disso, já tive que contrabandear a touca de um hospital para o outro, porque alguns hospitais tinham mais recursos que outros, então eu levava a touca de um hospital para o outro. Então era uma questão chata. O equipamento de proteção individual não pensa no cabelo crespo. Não tá contando com cabelo crespo, não tá contando com cabelo com dread, não tá contando com cabelo clássico liso, que é o que vai caber dentro de uma touca. Não cabe mais do que isso. Então, isso é uma coisinha chata, bem do dia a dia mesmo. Fora isso, outro acontecimento que acontece até hoje. Isso é clássico, assim. As pessoas normalmente, tanto o paciente quanto o staff dos hospitais, quanto o professor, me confunde com enfermeira, né? Então, naturalmente acha que eu sou enfermeira. Não tem nenhum problema com o pessoal da enfermagem, gente. É uma profissão incrível, maravilhosa, extremamente necessária. Mas por que naturalmente pensar que uma mulher negra vai ser enfermeira? Por que não pensa que poderia ser a médica? Ou poderia ser a chefe do setor? Por que não? Então, é algo que sempre acontece hoje em dia também, é bem chato. E, assim, já aconteceram também, né, comentários em relação ao meu cabelo, já aconteceu. E outra coisa que acontecia bastante é me confundir com um estudante intercambista, né, africano. Porque na UFAL existe um programa de intercâmbio com algumas universidades de alguns países africanos, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Então, tem alguns intercambistas negros retintos oriundos da África. E aí já aconteceu de me confundirem com os estudantes da África, sendo que, tipo, gente, eu sou uma negra de pele clara. Então é muito diferente a minha tonalidade de pele para a tonalidade de pele dos estudantes intercambistas da África, que normalmente são negros retintos. Os meus colegas que vieram dos países africanos têm um tom de pele muito mais escuro que o meu. O meu sotaque é o sotaque do Brasil, da Bahia. E me confundiam ainda assim com estudante de outro continente. Tipo, como assim? Não tem explicação como para eles é tão absurdo ter um negro na faculdade de medicina. É quão incomum, né? Nem é absurdo. Porque eu não acho que as pessoas que me confundiam tinham maldade quando eles falavam, né? Realmente aquele racismo estrutural, aquele racismo que tá arraigado ali, não é uma maldade mesmo da pessoa. Mas é essa inocência de não achar que um estudante negro pode ser do Brasil, né? Tem que vir de outro continente, enfim. Então, no fundo, os meus 6 anos de faculdade sempre tiveram aquele sentimento de não pertencimento, sabe? De que era algo novo, que aquele local que eu estava ocupando é um local novo e que eu tinha que batalhar por aquilo ali e que eu era privilegiada, destaque naquele local, enquanto eu imagino que para todos os meus colegas era só o privilégio de estar fazendo medicina, ponto. Não tinha todas essas outras questões. Mas, apesar de tudo isso, tiveram várias experiências boas e, basicamente,
E predominantemente o sentimento que eu tenho em relação a ser mulher negra na faculdade de medicina é um sentimento muito bom, muito maravilhoso, que suplanta tudo isso, suplanta todas essas outras questões. Eu me sinto muito orgulhosa de ter conseguido chegar lá, eu me sinto muito privilegiada, muito grata pela minha família, me sinto muito privilegiada de estar podendo ser um referencial de alguma forma, né, para as outras pessoas, para os outros negros, para os outros jovens que tanto almejam chegar na medicina, né, e tá podendo ser esse referencial, tá podendo ser aquela pessoa que pode servir de inspiração para outras. Para mim é incrível. E foi a grande motivação de eu estar aqui nas redes sociais, dando dicas de estudo, dando dicas de motivação e falando para vocês que é possível sim, porque essa é uma das coisas que mais me fazem feliz em relação a mim mesma, sabe? Uma das coisas que sempre foi muito positiva em relação aos pacientes era que eu via que rolava aquela identificação. Como a maioria dos pacientes da rede pública são negros, são pardos, eu sentia que rolava aquela identificação, o paciente se via em mim. E isso é extremamente gratificante e compensa todo o resto. Todo comentário negativo, toda piadinha por causa da turma. E hoje, gente, eu tô em uma outra fase, uma fase que tá sendo pior um pouquinho, infelizmente, que é a da minha especialização. Então, eu vim fazer dermatologia aqui em São Paulo, numa pós-graduação paga, né, uma especialização paga. E eu sou a única negra, provavelmente da faculdade. Eu nunca vi na faculdade nenhum outro negro. E para mim, foi um soco no estômago quando eu cheguei para fazer a prova. Primeiramente, quando eu cheguei para fazer a prova, que eu vi a sala, gente. E assim, não tem pardo na minha turma, não tem pardo. É tipo branco mesmo. E tem uma menina japonesa. Então, assim, a diversidade é pouquíssima e doeu, tá doendo. Tem tempo que eu não me deixo abater por questões raciais. Eu tô bem fortalecida depois de todos esses anos aí de vida. Mas dessa vez doeu, machucou mesmo. E eu ainda tô tendo uma certa dificuldade de me encaixar na minha turma. Não que eu tenha sido maltratada, nem sofri nenhum racismo direto, de forma alguma. As pessoas me tratam super bem. Eu acredito que, de certa forma, também eu me fechei um pouco pra turma, de modo geral, e me fechei um pouco pra pós. Tô querendo, assim, fazendo o meu melhor, estudando ao máximo, porque eu quero me destacar, quero deixar o meu espaço lá, mas eu não me sinto pertencendo àquele local, eu não me identifico com as pessoas de modo geral, porque, gente, como é possível? É a pós mais famosa daqui de São Paulo, é a pós mais famosa de São Paulo, e não tem um negro. Dermato é uma das especializações mais concorridas, sabe? E no Brasil inteiro. Tem gente do Brasil inteiro na pós. Não é só o pessoal de São Paulo. Mas ainda assim só tem pessoas brancas. E isso doeu um pouquinho. Acontecem diversas pequenas coisinhas no dia a dia. Mas assim como na faculdade, eu não sofri nenhum racismo direto, nenhuma discriminação, nenhuma ofensa direta. Mas dói, né? Você não vê todo dia. Porque pra mim, todos os dias que eu tô na pós, inevitavelmente eu vejo que o Brasil ainda tá muito longe de chegar no ideal de igualdade. Muito longe. Que mesmo quando você chega num ambiente que é só de médico, ainda assim existe essa segregação, né? Então, eu tô nessa fase, tá tudo muito recente. Tô me fortalecendo, sim. Tô conversando com várias pessoas, mas ainda tô um pouquinho sentida em relação a esse tema. E parece que casou perfeitamente quando a Salome fez o convite. Falei, vamos falar sobre esse assunto, porque é necessário. E acho que vai fazer bem até a mim botar isso pra fora, sabe?
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal. Comentem, me contem aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Vamos conversar. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!